companheiros arquitetos e arquitetas. Venho aqui agora para fazer os esclarecimentos necessários sobre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, não é uma entidade. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo é uma autarquia federal criada por lei para regulamentar a profissão e estabelecer uma relação entre a profissão e a sociedade. Nós somos um órgão paraestatal, uma instituição que é mantida por arquitetos a serviço da sociedade. As entidades de livre associação têm um outro papel na sociedade. São tão importantes quanto e têm, para nós, importância especial que fizeram parte da história da nossa profissão. Entretanto, nós não podemos confundir as entidades com o Conselho. O Conselho há sempre de fazer a parceria com as entidades para se desenvolver junto com as entidades e ajudar as entidades a cumprirem o seu papel. Mas o Conselho tem o seu próprio papel, que é o papel institucional. É o papel de fazer a representação dos arquitetos e urbanistas num plenário de discussão e de produtividade de serviço à sociedade. Esse plenário é um plenário de arquitetos e urbanistas que tem que ser plural, ele tem que se organizar de acordo com o pressuposto do Conselho. O Conselho é uma instância de filiação obrigatória, ou seja, todos os arquitetos, para terem o seu exercício profissional legalizado, tem que se registrar no Conselho. Assim, o Conselho tem que representar essa totalidade dos arquitetos. Portanto, temos que representar aqueles que têm formação de um tipo, formação de outro tipo, temos que representar aqueles que trabalham nos diversos campos profissionais, temos que representar aqueles que estão nas pequenas praças onde o trabalho é feito de uma forma e nas praças altamente especializadas das capitais, onde o trabalho se dá de outra forma. Grandes concentrações de arquitetos, ateliês, arquitetos autônomos, aqueles que trabalham no ensino e assim por diante. Essa representação ela tem que se dar no Conselho. O Conselho será mais eficiente, será mais representativo, se assim for. Essa é a concepção da formação da nossa chapa para as eleições de 5 de novembro. Essa formação é uma formação que tem, como disse, gente de todos os locais do Estado, sobretudo das regiões e as cidades polo dessas regiões, e que tem também gente de várias entidades, estas que falava, de livre associação, que estão sendo representadas na nossa chapa. Assim como tem também arquitetos que não são de entidades, são simplesmente arquitetos representativos, são arquitetos com experiência profissional nas suas diversas áreas de trabalho. Essa concepção de formação de um conselho é a que norteou a formação da Chapa 2. Além disso, é importante que nós tenhamos em mente que a experiência para a participação no Conselho é sempre muito importante, né? Porém, os jovens arquitetos têm que ter também suas chances de participar e opinar, visando defender aqueles que ainda estão em processo de assimilação pelo mercado de trabalho, processo de afirmação como profissional na sociedade. Então, nós também temos entre nós grupos de arquitetos com experiência profissional recente, mas vivendo os dramas recentes dessa fase da profissão, que estão conosco também nos ajudando a formular e estão assumindo os compromissos necessários para esses 3 anos de trabalho. Assim, portanto, se deu a formação da Chapa 2. Eu entendo que essa é a forma correta de você organizar o trabalho dentro de um conselho profissional, sobretudo dentro de um conselho profissional recente, de formação muito recente, ainda em fase de implantação. Portanto, eu gostaria que os colegas pesquisassem a formação da Chapa 2, procurassem entender a disposição de cada um, o interesse de cada um, os depoimentos que cada um está dando com relação aos compromissos que assume, e a partir daí possa fazer a sua opção
pela chapa 2 como uma chapa que pode representar os arquitetos do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.